Salve galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, professor Guedes, então, para abordar a nossa aula de número 4, onde a gente vai falar sobre razão, proporção e regra de 3. Mas, antes de começar a aula, eu gostaria de fazer aquele pedido especial para fortalecer o canal. Por favor, deixem o seu like aqui e também se inscrevam para dar aquele apoio e a gente poder seguir o nosso trabalho. E agora, então, vamos para a nossa aulinha de razão e proporção. Olha só, que é a tal da razão e da proporção, né? A gente vai falar um pouquinho, tá, pessoal, sobre as duas coisas, sobre razão e depois sobre proporção. E a gente vai chegar também, então, na nossa regra de 3. Por que eu estou falando da regra de 3 que parece que é separado? Porque, na verdade, a regra de 3 é também um estudo de proporção. Então, a gente vai estudar novamente proporção na regra de 3 e aí eu explico para vocês lá mais adiante, beleza? Então, bora lá. Porque assim, ó, razão, pessoal, a gente precisa entender algumas coisinhas bem básicas aqui para a gente pegar a ideia bem legal de razão. Razão é uma divisão ou uma comparação. Como assim? Bom, pessoal, em termos de divisão, a gente vai falar sobre um fator ali, uma divisão mesmo, que é um A sobre B, né? Onde a gente tem o nosso B diferente de zero. Isso é uma razão. Mas olha só, vamos explicar um pouquinho melhor isso aqui, tá? A ideia que a gente tem é o seguinte, ó, que o nosso A, ele é o numerador dessa divisão e o B é o nosso denominador, perdão. E a gente tem o quê? A gente tem que o nosso B é diferente de zero simplesmente porque a gente vai trabalhar com uma ideia em que se é uma razão, no caso uma divisão, a gente não pode ter o numerador sendo zero, senão não dá para dividir, né? Olha só, o que isso significa, tá? Em termos de enunciado, o nosso A, ele vem antes na frase e que o nosso B vem depois. Então, razão, pessoal, é uma divisão ou uma comparação entre dois elementos, tá? E esse primeiro elemento, ele vai no numerador e o segundo elemento vai no denominador. Mas isso tudo depende exclusivamente de uma situação ou de um fator, se vocês preferirem, que é o enunciado. O enunciado vai fazer toda a diferença nesse sentido. Eu vou pegar um exemplo aqui da geometria para vocês entenderem dentro da prova da URGS como que eles abordam esse tipo de situação, que é dentro das questões. Então é difícil que vocês tenham uma questão sobre razão no meio ali da prova, mas é muito provável que vocês encontrem, né, como nesse caso, no último vestibular da URGS, o de 2020, uma questão envolvendo razão. Só que a razão ela está no enunciado, principalmente na pergunta. Então, olha só, vou ler aqui com vocês, beleza? Considere o cubo e os tetraedros ABCD, EFGD e HIJD, nos quais os pontos A, C, E, G, H e J são pontos médios de arestas do cubo, como representado na figura abaixo. Então, tá a figura ali e vocês vão ter que calcular isso aqui dentro dos estudos de vocês da geometria espacial, certo? Agora, a pergunta é o seguinte, ó, a razão entre a soma dos volumes dos tetraedros ABCD, EFGD e HIJD e o volume do cubo é quanto? Então, estão as alternativas ali, certo? Então, agora a gente vai explorar um pouquinho melhor isso daqui, tá? Porque quando no enunciado tem aquela parte ali da a razão entre, bom, a gente já sabe que a razão entre a soma dos volumes já indica que é uma divisão, e daí eu já coloquei uma barrinha ali para fazer o comparativo. Eu não vou resolver a questão, tá? Eu só quero mostrar para vocês como que a gente vai utilizar esse conceito. Então depois a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar no numerador o que vem antes. O que vem antes? A razão entre, ó, a soma dos volumes dos tetraedros ABCD, EFGD e HIJD, certo? Embaixo, no denominador, a gente vai colocar o volume do cubo, porque é a razão entre o volume dos tetraedros e o volume do cubo vai lá para baixo, beleza? Então aqui, ó, o que eu quero que vocês percebam? Que a parte do volume dos tetraedros veio primeiro, por isso que foi para cima, e a parte do volume do cubo veio depois, por segundo, por isso que foi para baixo. Então a razão entre A e B, ou seja, nesse caso aqui a soma dos volumes dos tetraedros e o volume, então, numerador e denominador, beleza, galera? E aí a gente tem ali as nossas alternativas daí para resolver. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, que essas alternativas elas vão indicar para nós o que é a tal da proporção, que é o resultado dessa razão. A proporção é uma constante, por isso que eu chamei ela de K. É um valor que vai ser sempre o mesmo. Então, olha só, vamos pegar essas alternativas aqui e vamos usar elas, tá? As alternativas ali do exemplo anterior. Olha só, galera, o que vai acontecer aqui, tá? Nós temos ali 1/8, 1/6, 1/3, 2/3 e
3/4. Na resposta aqui, né, era a letra A, tá? Então, mas não importa aqui, mesmo se eu tivesse errado ali, não teria problema, tá? Mesmo, a gente está analisando aqui só o estudo da nossa proporção. O que isso significa? Que a razão sendo 1/8, a proporção é de 1/8. Olha só, isso aqui vai me dizer o seguinte, ó, que cada uma unidade do numerador são 8 unidades do denominador. Nesse caso, nesse exemplo específico, a gente tem que, na parte de cima, que são, né, era ali no caso o volume dos nossos tetraedros, a gente tinha uma parte para 8. 8 é a parte do volume, ou seja, vai ser um valor 8 vezes maior do que o valor original. 1/8. Quando tem uma unidade de uma, né, vai ter 8 unidades da outra. E daí acrescentei ali que, vamos supor, se o volume ali dos tetraedros é 4, 4 vezes 8 dá 32. Ele tem que manter essa proporção que, ao trazer para uma fração irredutível, nesse caso 1/8, a gente tem que manter o mesmo valor. Isso é ser proporcional, é manter a mesma proporção. 1/8, 4, 32, 5, 40. 5 vezes 8 dá 40, ou seja, se o volume dos tetraedros fosse 5, o volume do cubo seria 40. E assim vai, né, vai sendo sucessivamente, né, pessoal? Se o volume do tetraedro, né, da soma daqueles tetraedros fosse 10, o volume do cubo seria 10 vezes 8, que é 80. Então essa é a nossa ideia, é manter uma proporção, manter o mesmo valor sempre das frações que a gente está abordando, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte super bem, porque essa parte não é o nosso principal. Nosso principal fator aqui, nosso principal conteúdo da aula de hoje é o conteúdo, aí sim, da nossa regra de 3. Bom, a regra de 3, ela tem uma história bem legal, né? Que todo mundo gosta de dizer que a regra de 3, ela cai sempre, ela é mais fácil, tudo tem regra de 3, tudo dá para resolver por regra de 3. E não é bem assim, né, pessoal? A gente sabe que a gente só vai poder resolver por regra de 3 o que for diretamente proporcional ou inversamente proporcional, ou o que for possível da gente resolver por regra de 3 composta, que também mantém essa ideia da proporção direta ou da proporção inversa. Então nem tudo dá para resolver por regra de 3 assim, beleza? Então olha só, mas vamos lá, vamos estudar, né? O que a gente tem que fazer? Para entender ela um pouquinho, eu quero falar com vocês sobre grandezas, tá, galera? Grandezas, então, vai ser tudo que a gente pode medir, né? Nos exemplos de regra de 3, normalmente por exemplo, assim, pedreiros estão levantando um muro, né? Pedreiros e pedreiras que levantam um muro, funcionários, funcionárias, outro tempo também é uma grandeza, massa é uma grandeza, volume é uma grandeza, ou seja, tudo que a gente pode mesurar, né? Porque medir fica um pouco estranho se eu usasse o termo. Então, tudo que a gente pode, né, determinar um tamanho, um valor, é o que a gente vai considerar como grandeza. Velocidade média, aceleração, tudo aqui a gente pode também jogar com essa ideia das grandezas, beleza? Então, olha só. Galera, as grandezas elas vão se dividir em dois casos. Grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, como que funciona isso? Eu comparo duas situações. Velocidade e tempo, por exemplo. Tempo com o tempo, né? Quer ver? Olha só. Se eu comparar, por exemplo, tá? O tempo com o tempo, 1 hora são 60 minutos. 2 horas são 120 minutos. Então, reparem que eu aumento o número de horas e eu aumento o número de minutos. Então, eu estou comparando duas grandezas, nesse caso é o tempo com o tempo, e as duas estão aumentando. Então, a gente usa as setinhas apontadas para cima, só para dizer que as duas aumentam, as duas crescem, certo? Quando a gente usa uma setinha para cima e uma para baixo, é porque a gente quer utilizar a ideia de que uma aumenta e a outra diminui. Olha só, é bem simples. Vamos fixar aqui um tamanho e eu vou percorrer de carro, ida e volta. Repara no seguinte, ó, que se eu for de carro e levar um certo tempo, tá? Então, olha só, eu andei com uma velocidade aqui e eu levei um tempo. Se eu aumento a minha velocidade na volta, eu vou levar menos tempo. Então, reparem que as duas grandezas, velocidade e tempo, para uma distância fixa, quando eu aumento a velocidade, o meu tempo diminui. Então, é essa ideia que a gente quer aplicar na nossa regra de 3, beleza? E aí a gente vai utilizar uma multiplicação em cruz, quando a gente for usar a regra de 3 simples e direta, ou as grandezas forem diretamente proporcionais, e a gente vai multiplicar em linha ou trocar uma posição
quando a gente tiver grandezas inversamente proporcionais. Mas não precisa se preocupar tanto com isso, porque nos casos em que apareceram nos últimos anos, aí a gente usou só a regra de 3 direta. Não quer dizer que não vai cair a regra de 3 inversa, mas é um pouco menos provável, certo? E ainda mais agora que a URGS vai ter menos questões, a princípio tudo indica, né? Então, na verdade já foi dito, né, pessoal? Mas a gente nunca sabe, né? É sempre uma incógnita aí, né? Mas enfim, a princípio a gente vai ter menos questões e aí a gente vai, então, ter uma probabilidade menor ainda de ter uma questão dedicada exclusivamente para a regra de 3, certo? Então, assim, a gente pode ainda abordar de outra forma, tá? A gente pode chamar a grandeza A com uma relação de dependência que é K vezes B, com um K que eu estou usando natural, só para a gente pegar bem a ideia. Não poderia restringir, poderia usar uma restrição um pouquinho mais ampla, mas aqui eu vou me manter só nos naturais, beleza? Ou então 1 sobre B multiplicado por uma constante, né? É o nosso inverso. Então, quanto maior for o A, né, menor é o resultado ali. Quanto maior, perdão, desculpa, ignora, apaga. Quanto maior for o B, menor vai ser o meu resultado do A, porque eu vou estar dividindo em mais pessoas, enfim, qualquer coisa que for, beleza? Vou estar aumentando o denominador daquela fração no segundo caso e vai diminuir o nosso valor do A, por isso que a gente usa a relação de diretamente proporcional e inversamente proporcional dessa forma, beleza? Então, nos enunciados, o que a gente precisa identificar? A gente precisa identificar quando que a grandeza A cresce e a B cresce também, né? E aí a gente vai saber que é uma grandeza diretamente proporcional. E quando a grandeza A cresce e a grandeza B decresce. Resumindo, tá? E vice-versa no caso, né? Porque a grandeza A poderia diminuir e a B aumentar. Não importa ali a ordem. Uma aumenta e a outra aumenta diretamente proporcional, normalzinho, tá? Uma aumenta e a outra diminui, multiplica em linha, porque é uma inversamente proporcional, certo? Mas deixa eu pegar um exemplo para vocês. Olha só, pessoal, exemplo bem antigo, tá? Que é o exemplo da URGS de 2011, que fala sobre a questão de uma torneira ali com vazamento, pinga de maneira constante 25 gotas por minuto. Então, ó, isso já indica para nós que é uma questão com regra de 3. 25 gotas, 1 minuto. Beleza, segunda etapa. Se cada gota contém 0,2 ml de água, então em 24 horas quanto que vai ser esse vazamento total. Beleza, parte 1 aqui para nós é o quê? É olhar assim, ó, eu tenho 25 gotas que pingam em 1 minuto. Então primeiro eu vou descobrir como que é o vazamento durante 1 hora, por isso que eu coloquei ali 25 gotas 1 minuto, x gotas 60 minutos. E aí a gente percebe que é só multiplicar 25 por 60, né? E aí a gente vai ter um valorzinho de 1.500 gotas pingando em 1 hora, certo, gente? Eu vou fazer um segundo cálculo que é o seguinte, pessoal. Eu vou pegar agora, então, que eu já sei que durante 1 hora nós temos 1.500 gotas e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou montar uma nova regra de 3. 1.500 gotas em 1 hora, x gotas em 24 horas. Olha só. Se eu tenho 1.500 gotas, tá? Que a gente tem 1.500 gotas pingando, então, né, durante 1 hora. Se eu estou aumentando o número de horas, vai pingar mais gotas. Então, a gente tem uma regra de 3 que é diretamente proporcional novamente, porque quanto mais horas, mais gotas serão pingadas, tá? Então, os dois estão aumentando. E a gente multiplica cruzado, 1.500 por 24, né? Para quem já tem mais a manha, sabe que é só multiplicar por 24 direto e a gente vai encontrar 36 mil gotas. Agora a gente vai pegar aquela terceira informação que tem ali, que cada gota tem 0,2 ml. E aí repare o seguinte, ó, eu vou montar uma nova regra de 3 que diz o seguinte, ó, que uma gota tem 0,2 ml. Não escrevi gota ali, tá, pessoal? Só pela questão do espaço ali para ficar bonitinho em cima do outro. Então, uma gota tem 0,2 ml, 36 mil gotas tem x ml. Então, multiplica 1 por x e 36 mil por 0,2 e a gente vai encontrar 7.200 mililitros, que na conversão, então, vai acabar sendo a nossa letra D, né? 7,2 litros, porque nós temos 7.200 mililitros, ou seja, vai dar certinho 7,2 litros para nós. Tranquilo, galera? Então, assim, ó, onde que eles abordam dentro do vestibular da URGS essa parte de regra de 3 com um pouco mais de força, digamos assim, né? Onde eles têm onde que a gente encontra uma maior recorrência dentro do vestibular. Já digo para vocês, onde mais cai é no conteúdo de porcentagem, que vocês vão ver comigo, tá? Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, no nosso próximo encontro.
Então, se liga só, ali a gente vai abordar bastante essa situação aqui, tá? Dos nossos recursos, e a gente vai precisar muito dessa parte de regra de 3, uma vez que a porcentagem ela é sempre diretamente proporcional. Por isso que eu disse, tem mais peso dentro das grandezas diretamente proporcionais, tranquilo? Então deixa eu pedir para vocês, né, para que vocês agora nos ajudem. Então agradeço de coração quem está aqui com a gente. Galerinha, olha só, vamos trabalhar toda a revisão da URGS inteiramente grátis para vocês, totalmente gratuito, 100% sem custo, 100% sem custo dá uma baita contradição aqui, né? Mas eu espero que vocês nos ajudem, então, nos seguindo nas redes sociais, @Alternativa A Curso no Instagram, no Facebook e aqui também o Alternativa A Curso no YouTube, tá, galera? Agradeço a vocês, muito obrigado pela aula e a gente se encontra. Fui!